Olá, amigos. Vamos seguir então com a segunda parte de nossa aula de introdução aos substantivos gregos, onde nós vamos estudar o caso nominativo e acusativo. Você vai ver como é relativamente fácil identificar o caso e saber qual é a função deste em uma frase. É muito simples. As regras gerais são muito simples. Muitos acham que o grego é difícil por, como eu já disse na primeira parte dessa aula, colocaram no mesmo nível as regras gerais com as exceções que quebram essa regra geral. Isso faz com que haja uma confusão na mente do estudante e uma insegurança imensa, em que ele crê que não vai entender o grego bíblico. Então acostume-se com algo. Você vai estudar e dominar a regra geral a respeito de um tópico. E vai ler o Novo Testamento grego. E vai chegar a uma palavra, uma expressão e frase que não vai compreender o que está escrito ali. Porque aquilo é uma exceção. Mas, por sua vez, um inteiro capítulo da Bíblia grega, muito provavelmente você vai entender e compreender. Com exceção de um versículo, talvez. Não seria maravilhoso você ler um capítulo de qualquer livro do Evangelho e descobrir que apenas um ficou vago e obscuro, porque não atende aquele regramento geral que você está acostumado? Então, acostume-se com isso, a princípio. Porque no futuro, no decorrer do tempo, você vai dominar o Novo Testamento grego. De certa forma que você vai ler um versículo isolado, digamos, estampado em uma obra de referência, uma obra de estudo, e vai saber exatamente onde está aquele capítulo e versículo. Porque você sabe, porque você já leu a ele. Tanto é que eu tenho um grupo de estudos em que todos os dias nós lemos o Evangelho grego de João. Eu disponibilizo diariamente para os estudantes de 1 a 3 versículos do Evangelho de João, junto com a tradução, a pronúncia, a recitação e algumas notas gramaticais pelo WhatsApp e pelo Telegram. Se você quiser participar de uma das turmas, entre lá na minha página, aliás, no meu perfil do Instagram, em que sempre divulgo novas turmas para isso. Tem sido muito, muito, muito proveitoso fazer esse trabalho, tá? Vamos prosseguir então, queridos, com o nosso entendimento dos substantivos gregos e nós vamos aqui fazer uma recapitulação dos casos gregos, o que vem a ser os casos gregos. Em grego bíblico, como muitas outras línguas indo-europeias, que vem do tronco indo-europeu, que é o mesmo tronco de onde vem a língua grega, a língua latina e tantas outras, as germânicas, enfim, utiliza casos para indicar a função das palavras dentro de uma sentença, como é o caso latim, o russo possui casos, o alemão possui casos. Para indicar a função das palavras dentro de uma sentença, coisa que eu já expliquei na primeira parte dessa aula. Esses casos são particularmente importantes para a compreensão da estrutura das frases e da semântica dos textos. Semântica, seu significado dentro do texto. Lembra quando eu ilustrei com o caso do grego gago? Existem 5 casos principais no grego bíblico, cada um com uma função específica. Genitivo, nominativo. Hologos, a palavra. Genitivo, to logos, da palavra. Lembra-se disso na primeira lição? Dativo, to logo. Note que aqui, lembra quando eu expliquei sobre o iota subscrito? Por que ele não aparece aqui? Porque se você ler uma Bíblia grega no uncial, ou seja, em caracteres maiúsculos, não tem o iota subscrito. Hoje, modernamente, nós utilizamos o iota subscrito para indicar, olha, originalmente ali havia um iota. Só que quando alguém experiente em grego lê a Bíblia em grego sem acentuação, né? Porque o grego originalmente não tinha acentuação, ele sabe que ali havia o iota subscrito, tá?
Acusativo, to logon, da palavra, quando logo, no caso, é objeto direto, como nós aprendemos. E loge, que é o quê? É o vocativo de logos. Me perdi aqui, meus queridos. Muito bem. Eu trouxe aqui para vocês uma pequena tabela que ajuda a ilustrar a questão dos casos na língua grega, transportando essa regra virtualmente para a língua portuguesa nesse exemplo aqui. Olha como ficaria se a nossa língua portuguesa tivesse casos. É um exemplo bastante grosseiro, mas creio que ele é bastante didático para você entender essa questão. Vamos imaginar que a língua portuguesa evoluiu de certa forma que fez com que os casos fossem incorporados na nossa gramática, na nossa sintaxe. Então nós temos aqui, no caso nominativo dessa língua portuguesa de um mundo paralelo, nós diríamos o seguinte a respeito de Pedro se ele tivesse dormindo. O Petros está dormindo. Nós flexionaríamos o nome de Pedro no nominativo e mudaríamos o nome dele, a forma de escrita. O Petros está dormindo. Então, Petros é aqui o sujeito da frase. Está no caso nominativo. Então, digamos agora que se um gago que falasse a língua portuguesa se dirigisse a você e dissesse Petros, e ele pensaria na próxima palavra ou sentença que iria dizer, quando ele mencionasse Petros, você já saberia que Petros é o sujeito da oração, porque ele mencionou, ele declarou o nome Petros no caso nominativo. E se você ouvisse a seguinte frase: a bola Petro, ou a bola de Petro, e digamos que você tirasse aqui o D, a bola Petro. Só pelo fato de Petro estar no genitivo, que indica posse, procedência, você já saberia dizer que Petro, aqui no caso, Petro, está no genitivo. Dativo, dê o livro ao Petroi. Nós colocaríamos ali um i no final, simbolizando o iota subscrito, e quando eu dissesse Petroi, você já saberia que Petroi, no caso, é o substantivo Petro, no caso dativo. E no acusativo, quando Petro estivesse, no caso acusativo, e fosse o objeto da ação. Levou consigo Petron. Levou consigo Petron. Mas aí é fácil, né? Porque Petron está no final da frase, geralmente na língua portuguesa o que está no final da frase é o predicativo, e lá no predicativo nós temos o objeto direto. Ok. Agora eu vou dizer para você mais uma diferença na língua grega. Não importa onde a palavra aparece na frase. O objeto direto pode estar no começo da frase, como no final da frase. Na língua portuguesa existem construções também que há uma certa inversão da ordem costumeira em que nós colocamos o sujeito no começo da frase. Por exemplo, Maria está alegre. Não é? A maioria das vezes nós nos referimos a Maria estando alegre e colocando ela no começo da frase para ser sujeito. Mas nada impede eu dizer o seguinte sobre Maria: alegre está Maria. Mas note que a palavra Maria não sofre qualquer modificação. Maria, tanto no início da frase como no final, permanece Maria, algo que não acontece no grego. Então, no grego, é mais fácil eu dizer a você o significado sintático de uma palavra. Basta ver a terminação. Petron levou consigo. Olha que interessante. Se eu colocasse Petron no começo da frase e dissesse Petron levou consigo, você não iria dizer que Petron levou consigo alguém, porque Petron está no acusativo. Então Petron foi levado.
levou consigo. Esse consigo, você não sabe quem é, mas você sabe que Pedro é o objeto direto. Não foi Pedro que levou alguém, ele foi levado. Resta saber agora por quem. Entendeu a lógica? Entendeu como funciona o idioma grego? Agora, no vocativo, nós escreveríamos a palavra Pedro da seguinte forma. E diríamos a ele, venha Petre. Tá entendendo? Você compreendeu como são os casos gregos? Esse exemplo, embora seja bastante simplório e um pouco grosseiro, eu admito isso, mas ele nos ajuda a entender como são os casos gregos. E que isso te sirva, então, de encorajamento para persistir nos seus estudos e entender que não é tão difícil assim quando você aprende essa lógica. Recordemos, então, as flexões, a título de lembrete. Uma breve comparação do idioma grego e do português. No português, nós temos as flexões de gênero, em que os substantivos são escritos em masculino, são flexionados no masculino e no feminino, enquanto no grego nós temos masculino, feminino e neutro. Uma palavra de cautela, se você chegou aqui a essa aula, número 2, essa é a continuação da primeira parte. Essa aula é dividida em 3 partes, possivelmente 4. Eu ainda não gravei, não terminei de gravar a terceira, então talvez eu tenha que gravar uma quarta. Puxa, como é desorganizado o seu curso, você não sabe quantos módulos tem cada aula, realmente eu não sei. Realmente me perdoe. À medida em que as coisas vão acontecendo, eu vou adaptando a aula quando eu tenho consciência de que não houve tempo suficiente para explicar um conceito. Acostume-se com esse meu estilo. Eu peço a sua condescendência, a sua paciência para me ajudar a ensinar grego para você. Então vamos lá. Número, singular e plural. Essa é a única semelhança no modo de flexionar os substantivos gregos e portugueses. A única semelhança. E nos lembramos novamente a respeito dos casos que no grego nós temos nominativo, genitivo, dativo e acusativo vocativo. Pronto. É isso que precisamos saber. Certo? Não há casos explícitos no português. Então chegou agora a hora de dos 5 casos nessa aula, nesse módulo da aula, nós vamos estudar 2 deles. O nominativo e o acusativo, que são os mais comuns, talvez, ou talvez os mais fáceis de serem memorizados, talvez. Vamos dizer dessa forma. Lembrando que o nominativo é o sujeito e o acusativo é o objeto direto. Vamos começar com o nominativo. Quando um substantivo é nominativo? O caso nominativo ele é usado para indicar o sujeito de uma frase, ou seja, aquele que realiza a ação do verbo, como o arqueiro, não é? Que atira a flecha. Ele realiza a ação do verbo. Ele faz as coisas. Quando você pergunta quem ou quem em relação ao verbo, a resposta geralmente está no caso nominativo. Eu quero que tenham em mente o seguinte: sujeito não é sempre um ser animado. Um homem, uma mulher, um anjo, ou o Senhor Deus ou o Senhor Jesus, quando eles aparecem ali no Novo Testamento. O sujeito pode ser um objeto, certo? A caneca caiu. Falemos desse modo, o sujeito é a caneca. A luz brilhou. A luz, no caso, é o sujeito. Então, nem sempre o sujeito é um ser animado. Ele é um objeto, uma coisa inanimada, mas existente na natureza. Inanimado que no latim não tem alma, não tem vida, não é um ser vivo, um ser pensante, um ser de vontade própria. O mar, né? A terra, o sol, o vento. Então, essas coisas podem estar no nominativo. Não confunda essa questão, tá? Nós temos novamente João 1, que é o texto que todo iniciante do grego bíblico aprende. Enarchie no logos. Enarchie no logos.
O logos está no caso nominativo, porque ele é o sujeito. Note aqui que o sujeito não aparece lá no começo da frase, né, lá de João 1, mas logo após o final, o começo. Enarchi, no começo, en é o verbo ser, nós vamos aprender o verbo ser lá na frente. Enarchi, en é uma preposição, enarchi, no começo, en, esse outro en com eta é o verbo ser do grego, o verbo eimi, que será tratado mais adiante. Hologos, hologos. Hologos, aqui, no caso, é o sujeito. Lembra quando eu disse a você que, usando o artigo que acompanha o substantivo, nós conseguimos aprender rapidamente qual caso ele está? É por isso que eu trago uma tabela para você agora dos artigos que acompanham os substantivos que estão no nominativo. Então, printe imediatamente essa tabela. Você vai usar muito essa tabela. O que nós temos aqui? Nós temos a tabela dos artigos definidos que designam o nominativo. O é quando é um nominativo masculino no singular. Quando aparece esse artigo na frente da palavra, você já sabe que trata-se de um substantivo masculino no singular. Calma, que já darei exemplos. Oi, ou i, oi ou i, não é oi, não, i ou oi, dependendo da pronúncia utilizada. Ela está no masculino plural. Lembra quando nós aprendemos lá na outra lição? Hoi logoi, logi. Eta, esse eta com o sinalzinho em cima, não vou explicar a acentuação, pelo menos nesse módulo, não é necessário para o início dos estudos gregos, não é. E é o feminino no singular. Então, quando esse artigo aparecer na frente de um substantivo, você já saberá que trata-se de um substantivo de gênero feminino e o seu número é singular. Aí é feminino plural. Apareceu o ai na frente de um substantivo, 95 ou a 100% pode dizer que isso aqui é um substantivo feminino plural. To e tá são os mais fáceis do neutro. To é substantivo neutro singular e tá plural. To singular, tá plural. Eu quero que tenham em mente de que esses substantivos aqui, eles são como os nossos esses artigos aqui são como os nossos artigos portugueses, o, a, os, as, que são os nossos artigos definidos. Aí talvez você se pergunte, e com respeito aos artigos indefinidos? Quais são os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Eu vou lhe dizer algo. O grego não tem artigo indefinido. Mas não se preocupe com isso. Isso é simples de se resolver. Muito simples. Nós podemos discutir isso mais à frente. Não há artigo indefinido. Uma, uns, umas. Mas como se resolve isso? De maneira fácil. Quando eu digo hologos, eu estou dizendo que a palavra. A palavra. Eu estou usando o artigo definido a palavra. Quando eu digo oilogoi, ilogi, é as palavras, porque está no plural. E quando eu quero dizer uma palavra, eu só digo logos, por exemplo. Não vou flexioná-la, não vou tratar disso. Quando eu digo as canetas, eu tenho duas canetas. Quando eu digo a caneta, uma caneta. A caneta. E quando eu quero me referir a uma caneta, eu só digo caneta. Eu não preciso do artigo indefinido no grego. A caneta, uma caneta. E se eu quero me referir a uma caneta que não está aqui? Eu digo caneta. Quando um grego
dos tempos apostólicos, ou do período bizantino que seja, ouve a palavra caneta, eu já estou automaticamente usando o artigo indefinido. Entendemos? Mas não vamos focar em artigo indefinido agora. Nós estamos falando dos artigos definidos, não do indefinido, dos definidos, certo? E, curiosamente, veja bem como é mais fácil nascer na Inglaterra, né, ou nos Estados Unidos, na Austrália. Eles resolvem tudo isso com o artigo the. O artigo definido the. The serve para tudo. O the do inglês, o the end, o the, ele serve para tudo isso aqui que o grego usa. Eles resolvem tudo com o the. Nós simplificamos, né, com o, a, os, as, e os americanos mais ainda têm um só. Entendemos essa parte? Guarde essa tabelinha e agora nós vamos ver alguns exemplos. Eu trouxe aqui algumas frases, tá? Do uso do artigo no masculino nominativo. Eu vou dar exemplos aqui dos substantivos nominativos nos 3 gêneros, no masculino, no feminino e no neutro. Vamos começar com o masculino. Hoanthropos pistevi, ou anthropos, ou como alguns pronunciam, pisteiei, pisteuei. O anthropos pistevi, o homem crê. Note o artigo que eu estou usando aqui. Eu estou usando esse o. Olhando a tabelinha, eu posso verificar aqui que esse o, ele designa o masculino singular. Acusativo, nominativo, masculino singular. Então, todas as vezes que eu ver esse o aqui, eu sei que se trata de um masculino singular. O homem crê. O homem. Mais uma palavra aqui, hodidaskalos, didaski. O mestre ensina. O didaskalos, olha você aprendendo mais uma palavra aqui. O didaskalos, o professor, vem da nossa palavra, aí vem a nossa palavra didática. O didaskalos, didaski. O, eu sei que aqui é um substantivo masculino no nominativo. Eu sei que o didáskalos, o mestre, é o sujeito da oração. O basileus, basilevi. O basileus, o rei, basilevi, basilevi. O rei reina, o rei governa, o basileus, o rei. Agora nós temos aqui os plurais. Ianthropi, pistevogin, o anthropi, ianthropi, pistevogin. Ou seja, os homens creem. Os homens creem. Não estamos conversando sobre verbos aqui. Mas essa forma verbal aqui é a terceira pessoa do plural no presente ativo indicativo. Nós vamos aprender isso mais na frente. Os homens creem. Hianthropi pisteugi. Na pronúncia bizantina, o ditongo oi fica aí, anthropi pisteugi. Imάθετε, ακολούθωσιν. Os discípulos seguem. Os discípulos seguem. Οι αδέλφοι anangelugin. Quando há 2 gamas, um do lado do outro, o primeiro vira N, tá? Anangelugin. Os irmãos anunciam. Então aqui nós temos a forma masculina. O sozinho designa o masculino nominativo no singular e o oi designa o nominativo masculino no plural. Voltemos à tabelinha. Então nós já aprendemos aqui a usar os masculinos. O e oi. Nós temos os sujeitos quando são substantivos masculinos. No nominativo, ou seja, são designados como sujeitos.
Agora nós temos os femininos. Higine ou higini pisteri. Higini pisteri. Nós temos esse eta que designa o substantivo feminino no nominativo. A mulher crê. Higine pisteri. Higine ou gini pisteri. A mulher crê. Hipolis megalestin. Hipolis megalestin. Stin também significa ser, a terceira pessoa do singular. Não estudamos verbos agora, só estamos nos substantivos. Hipolis megalestin. A cidade é grande. Hignichis pisteuogen. Hignichis pisteuogen. Ai, giniques pisteusen, ou seja, as mulheres acreditam, as mulheres creem. Ó o ai aqui para designar o substantivo feminino nominativo no plural. Hipolis megalaistin. Hipolis megalaistin. As cidades são grandes. As cidades são grandes. Voltemos à tabelinha. Veja aqui, então nós já aprendemos as formas do nominativo, do masculino e do feminino. Resta-nos então os substantivos neutros. Aqui eu tenho mais alguns exemplos. To biblion ki, to biblion ki, to biblion ki, to biblion ki. O livro fecha, o livro fecha. Lembra-se como é facinho? Os substantivos neutros, to e ta. Tapedian coite, tapedian coite. Ou seja, a criança está deitada, a criança está deitada. Topedian. Tossimian finethe, tossimian finethe. O sinal aparece. O simian, onde vem a nossa palavra semiótica, não é? Tossimian finethe. Ta biblia cliante. Ta biblia cliante. Os livros fecham-se. Os livros fecham-se. Note o ta aqui que designa o substantivo feminino neutro no plural. Perdão. O substantivo neutro no nominativo. Tapidia kitasin. Tapidia kitasin. As crianças estão deitadas. As crianças estão deitadas. Ou seja, nós temos aqui mais um exemplo do substantivo neutro no nominativo. Eu acho que ali atrás eu falei substantivo neutro no feminino. Não, por favor, substantivo neutro no nominativo. Tassimia fenonte. Tassimia fenonte. Os sinais aparecem. Voltando à tabelinha. Você aprendeu então aqui o uso dessa simples tabela para descobrir os substantivos no nominativo. Embora eu vou fornecer a vocês o evangelho analítico no final da aula 2, que terá mais uma ou duas aulas ainda, se você já tem um Novo Testamento grego, ou se não tiver, procure na internet, você vai achar. Procure já essas formas. Se não tiver, procure o Novo Testamento grego na internet. Imprima, por exemplo, só o Evangelho de Mateus e vá grifando isso. É fácil. Ou baixe um PDF e vá com aquela canetinha virtual, vá grifando. Ou melhor, vá copiando em um caderno. Faça uma folha de todos os substantivos no nominativo masculino que encontrar. Anote. Na outra página, todos os substantivos nominativos femininos que encontrar. E anote. Mais uma página, todos os substantivos neutros no nominativo que encontrar. Isso vai ser um exercício muito bom, muito proveitoso para você. Faça isso. Então, nós entendemos aqui, meus queridos, que quando nós encontramos essas terminações, nós estamos tratando do sujeito da oração. Veja bem,
você já sabe identificar o sujeito na esmagadora maioria das vezes enquanto lê o Novo Testamento. E você já sabe que está no caso nominativo, óbvio, porque o nominativo trata-se de sujeito, e você sabe identificar se é um substantivo masculino, feminino ou neutro. Embora isso seja irrelevante, assim como no português. É relevante no português saber que uma cadeira é um substantivo feminino. Tanto é que quando um estrangeiro vem aqui no Brasil, por exemplo, um americano, um norte-americano, um inglês vem aqui no Brasil, ele vai se referir aos nossos substantivos, você percebe que ele troca o artigo, porque ele só usa o the. Ele vai pedir uma laranja, ele pede o laranja. Ele quer comer pão, ele diz a pão. O bolo, ele diz a bolo. Ele troca os artigos, de modo a não concordarem com os substantivos no seu gênero. E por isso soa engraçado quando um americano ou um alemão vem aqui. Eles não entendem ainda essa questão de que os substantivos, as coisas inanimadas, têm gênero. Isso é muito estranho para eles. Né? E é irrelevante. O que eu estou querendo dizer que é irrelevante é que nós sabemos o que ele quer dizer. Quando ele diz, eu quero a pão, você vai dar um pão para ele, não um peixe. Porque você sabe a que ele se refere, você sabe que ele está usando um artigo definido, mas ele não está usando o artigo em seu gênero correto. Mas você sabe exatamente o que significa aquilo. Compreendeu? Está entendendo? Bem, meus queridos, nós vamos agora estudar os substantivos no caso acusativo. O acusativo, como eu já mencionei, é quando a ação do verbo nesse substantivo, nesse ente, nesse ser, nesse objeto, seja ele animado ou inanimado. Então, esse caso ele é geralmente usado para indicar o objeto direto de um verbo ou de uma sentença, aquilo que sofre uma ação. Ele, no caso, é o alvo. Eu ilustrei, no caso nominativo, aquele sujeito que pratica a ação do verbo, como se fosse o arqueiro que atira uma flecha, o causador, aquele que desfere toda a significância do verbo ao objeto. No caso, o substantivo no acusativo é aquele ser ou coisa que sofre a ação deste verbo, tá? Nós encontramos ali em Mateus capítulo 1, versículo 2, a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali nós temos alguns personagens bíblicos cujos nomes estão no acusativo. Veja lá. Abraham Yenesen Tonisak, Tonisak, Tonisak. O Isaac aqui está no acusativo. Isaac de Yenesen to Jacob. Agora, o Isaac antes era o objeto do verbo, era o objeto indireto, agora ele gera o Jacob. O Jacob agora está no acusativo que sofreu a ação. Ele sofreu a ação do verbo gerar, yenesen. Jacob yenesen to Judan. Agora o Judá, ele sofre a ação do verbo. Como nós sabemos que está no acusativo? Pelo tom, pelo artigo definido aqui no caso acusativo, como nós vamos ver aqui na tabela a seguir. Da mesma forma que nós temos uma tabela que indica os artigos usados no modo nominativo, nós temos também uma tabela que indica os artigos utilizados no acusativo. Vamos aprender? Aqui está. Os artigos definidos no acusativo, que designa aquele objeto, aquele substantivo, aquele nome que está no acusativo. Ton, masculino singular. Tus, masculino plural. Then, feminino singular. Tas, feminino plural. To, neutro singular. E tá, neutro plural. Note que o to e o tá do neutro acusativo é semelhante ao to e o tá
do neutro lá do nominativo. Isso é coisa para você se preocupar? Não, não se preocupe com isso no momento. Ao desenvolver o seu conhecimento no grego bíblico, o contexto vai dizer se aquela palavra neutra que está com o artigo to ou tá está no nominativo ou no acusativo. Se você, como principiante, está lendo o Novo Testamento grego e de repente você encontra o substantivo neutro com to ou tá e não sabe se é o acusativo ou nominativo, não se preocupe. Aceite, eu ainda não sei. Eu não sei pelo contexto dizer isso. Eu falo na tradução em português, então eu resolvo o problema. É assim que se faz. Com experiência, com o seu desenvolvimento, você vai saber do que se trata ali. Não se preocupe com isso. Agora eu digo com segurança, masculinos e femininos, acusativo e nominativo, é muito fácil de se distinguir, como você vai perceber agora. Então eu trago aqui para vocês os substantivos masculinos no acusativo. Veja como é fácil. A primeira frase. Βλέπω τον άνθρωπον. Eu vejo o homem. Quem é o agente da ação? Eu, blepo, blepo. Blepo é um verbo que está no presente ativo do indicativo. Não se preocupe com isso agora. Nós vamos aprender os verbos no futuro. Não é razão para se preocupar, também é fácil. Fique em paz com isso. Vejo o homem. Esse ton, anthropon, já indica que o homem aqui, ele é objeto direto. Eu executo a ação, enquanto o homem, ele é o objeto da ação, objeto direto. Ele é visto por mim. Ele não é o agente aqui. Ele não é o sujeito. Ele é o objeto direto. Ζητείτε το Χριστόν, ζητείτε τον Χριστόν, ζητείτε τον Χριστόν. Vocês procuram o Cristo. Não se apeguem agora com o fato de eu saber que zetete é a segunda pessoa do plural aqui, o verbo flexionado. Nós não estamos estudando verbos. Só quero que entendam o quê? Que Christon aqui é objeto direto. Ele é procurado. Ele não é o sujeito. Vocês procuram o Cristo. Zetete ton Christon. Como você sabe disso? Por causa do ton, que designa o masculino singular acusativo. Pisteo istuion, pisteo istuion. Eu creio no Filho. Pisteo, eu creio em quem? No Filho. O Filho é objeto direto, porque está presente aqui o artigo definido masculino acusativo ton. Βλέπομεν τους άνθρωπος, βλέπομεν τους άνθρωπος, βλέπομεν τους άνθρωπος. Nós vemos os homens, τους άνθρωπος, τους άνθρωπος, τους άνθρωπος, os homens, acusativo masculino plural, τους άνθρωπος. Zitos entos profetes, zitos entos profetas, zitos entos profetes, zitos entos dos profetas, dos profetas. Nós temos aqui o artigo definido masculino acusativo no plural, tus. Eu sei que os profetas aqui, eles não são o sujeito da oração, porque eles são objeto direto. Eles estão sofrendo a ação dos sujeitos aqui, que são eles, terceira pessoa do plural. Pisteomen istu didáscalos, pisteomen istu tus didáscalos, pisteomen istus didáscalos, tus, artigo definido masculino acusativo no plural. Tá difícil? Tá difícil para você? Responda aqui nos comentários. Tá conseguindo entender que olhando o artigo definido que acompanha o substantivo, já é possível discernir qual caso ele está? Se eu sei qual caso ele está, eu sei o significado daquela palavrinha na frase. Eu sei se é o sujeito.
Eu sei se é objeto direto, porque por enquanto nós estamos estudando dois casos. Está entendendo como funciona? Não é tão difícil assim. Basta hábito. Como eu já disse, eu vou ensinar uma técnica no final dessa aula, lembrando que cada aula é dividida em várias partes, né? Aula 2, parte 1, parte 2, até quando eu achar que devo encerrar aquela aula, eu deveria chamar isso de módulos, né? Submódulos. Bom, de qualquer maneira, isso segue uma sequência inteligível. No final, eu vou ensinar a vocês, por meio de um PDF em conteúdo evangelho analítico, como você encontra com uma facilidade imensa os substantivos, seja ele no acusativo, seja ele no dativo, no genitivo, qual gênero que seja em número, com muita facilidade para que você possa escrever no seu caderninho os seus substantivos, fazer uma coleção de cada caso e, por sua vez, aumentar rapidamente seu conhecimento do grego bíblico. Fique tranquilo que eu vou te ajudar nesse sentido. Da mesma forma que eu preparei uma tabela com os exemplos do uso de substantivos masculinos no acusativo, eu tenho aqui também os substantivos femininos no acusativo, tá? Lembrando lá na tabelinha, vamos voltar à tabelinha, que no caso acusativo, os artigos definidos para o feminino são ten e tas. Ten e tas. Então vamos aos exemplos nessas frases que eu selecionei para você. Βλέπω την γυναίκα. Βλέπω την γυναίκα. Eu vejo a mulher. Eu vejo a mulher. Tem, artigo definido no acusativo gênero feminino. Filho ten pólen. Filho ten pólen. Eu amo, eu gosto da cidade. Eu gosto da cidade. Note que nós temos o amor agape, o filho, storge, não é? O filho é mais relacionado à afeição. Tenho afeição pela cidade. Filho ten pólen. Blepomen tas gnaicas. O tas aqui, ele designa o substantivo feminino no acusativo no plural. Filhosin tas polis. Filhosin tas polis. Filhosin tas polis. Eles amam as cidades. Eles amam as cidades. Porque eu sei que as cidades são amadas, porque ela é objeto direto. Como eu sei que ela é objeto direto? Porque ela está no caso acusativo. Como eu sei que ela está no caso acusativo? Ora, por causa do artigo definido tas. Olha só. Digamos que você está ouvindo alguém pregando um trecho da Bíblia, e ele diz o seguinte: este substantivo no original grego, ele está na forma, ele é um substantivo feminino, plural, no caso, acusativo. Você vai dizer, puxa, ele está falando grego, não é? Não é assim que falamos? Agora você já sabe. Note que quando eu menciono para você, olha, esse substantivo, ele está no modo nominativo. É um substantivo neutro, singular. Você já sabe fazer isso. Em pouco tempo você já sabe fazer isso. Entendeu como você está progredindo no seu conhecimento grego? Pouco a pouco, de maneira simples, com exemplos. Ou não está aprendendo? Diga aqui nos comentários, por favor. Eu preciso que você me ajude nesse sentido também. Tá bom? Progredindo, meus queridos. Falta o neutro agora, né? Ô, meus queridos, me perdoem, eu escrevi feminino acusativo aqui no slide, mais um erro meu. Me perdoem, troquem aqui por neutro, tá? Eu estou falando de neutros aqui, tá bom? Eu não estou falando de femininos, me perdoem, tá?
Vamos lá? Blepo to biblion. Blepo to biblion. Blepo to. Eu vejo o livro. Eu vejo o livro. Zitomen to simion. Zitomen to simion. Nós procuramos o sinal. Nós procuramos o sinal. Vlepomen ta Bíblia. Vlepomen ta Bíblia. Nós vemos os livros. E zitosin to simia. Zitosin tassimia. Zitosin tassimia. Eles procuram os sinais. Totá. Mas agora você se assustou, porque o to e o tá do substantivo neutro são iguais no caso nominativo e no caso acusativo. Lembra quando eu disse, para tentarem para a regra geral? Se é um pouco mais difícil eu saber quando é um substantivo neutro, to, tá, se é acusativo ou nominativo, deixe para lá. Por enquanto eu sei identificar bem os masculinos e femininos. Mas eu não sei tão bem o neutro. Porque o neutro eu preciso analisar o contexto. Está tudo bem. Eu vou aprender melhor no futuro. Eu vou ampliar o meu conhecimento do grego de tal forma que pelo mero contexto eu já sei se eu estou falando de um verbo, de um substantivo no acusativo ou no nominativo. Por ora, eu vou me contentar com o conhecimento que eu tenho e eu vou progredir nisso para atingir a autossuficiência no grego, de modo a não precisar recorrer à tradução da língua portuguesa. Entenderam, meus queridos? Então, por favor, não se preocupem com isso agora, tá? Lembrando, siga-me nas redes sociais. Se você quiser fazer parte de um grupo de leitura do Evangelho de João, onde todos os dias lemos alguns versículos do Evangelho de João, sinta-se à vontade para me escrever lá no Grego Bíblico para Todos um direct e eu vou dizer quando novas turmas serão lançadas, tá? A próxima aula nós vamos prosseguir com o dativo e o genitivo e o vocativo. Creio que mais uma aula será o suficiente para entendermos essas questões. Eu quero lembrá-los que essas 10 aulas de iniciação ao grego bíblico aqui no YouTube, todas elas são gratuitas, elas dão uma visão geral do grego, tá? Uma visão geral, não aprofundada. É um curso para você entender onde você está sendo inserido no mundo da língua grega. O curso completo, com muito mais exemplos, muito mais material, é o meu curso fechado que muito em breve eu vou lançar aqui. Em que, por exemplo, para estudar o acusativo, nós vamos estudar aí 2 horas de aula só para o acusativo, 2 para o nominativo, 2 cada caso, para ficar bem assentado na mente, enfim. Esse curso gratuito aqui é uma visão geral do grego que eu estou disponibilizando. Eu creio ser ele suficiente para que você tenha uma visão geral do grego e a partir daí, se quiser, pode até seguir sozinho os seus estudos, né? Ou vir comigo para o meu curso fechado, que logo vou lançar, tá? Mais uma vez agradeço a sua paciência, deixe aqui os seus comentários e críticas e até a próxima aula, onde tentarei esgotar não, nunca esgotaremos, ou completar pelo menos os conceitos gerais dos casos dos substantivos gregos. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e que Deus os abençoe.